bem, são 10 horas e 8 minutos, agora 10 e 8. O nosso bom dia para a professora e cientista Aline Torne. Professora Aline, bom dia, com muita alegria. Seja Bom dia, bem-vinda ao nosso Nelson. programa. Tudo bem, Aline? Tudo bem? Como é que você está? Graças a Deus, maravilhosamente bem. Aline, eu hoje tem um assunto aqui que eu acho dos mais importantes. A gente falar em meio ambiente, mas tem eu não sei se nós não conversamos antes, mas eu vou te fazer uma pergunta. Se você puder responder, por favor, me responda. Se não puder, a gente apura depois. Eu quero abordar, antes desse assunto que nós vamos entrar aqui, abordar um pouquinho em relação à Covid-19. É que esta semana circulou em rede social dizendo de que a Coronavac não é uma vacina eficaz. Não é eficaz. Eu gostaria de saber da professora e cientista Aline Torne. Existem alguns dados científicos que dizem que a Coronavac não é eficaz? Não, Nelson, não é nada disso. Importante a sua pergunta, é bom esclarecer, porque muitas pessoas, tomaram Coronavac, o Butantan continua com a produção. O que acontece, pessoal? Hoje, a gente precisa vacinar as pessoas. Sim. A Coronavac, ela é uma vacina que está autorizada pela Anvisa. Então, foram feitas todas as análises. Sim. Ela passou por todos os testes, foi avaliada a eficácia. Agora está sendo avaliada a efetividade. E a vacina funciona. O que a gente precisa é vacinar o maior número de pessoas no menor tempo possível. Então, hoje, felizmente, a gente tem outras vacinas disponíveis no Brasil. Certo. Mas ainda, um número pequeno de pessoas está vacinado. Então, a hora que chegar a sua vez, a gente vai no posto e vacina. Não existe nenhum trabalho que mostre que a Coronavac não funciona. Então, Não, eu falei, não existe eu isso, falei, né? só pode ser fake, porque se uma vacina ela é avaliada pela Anvisa, que tem todo o sistema, faz toda a análise para você colocar um medicamento, qualquer medicamento que seja, principalmente uma vacina, à disposição da população. Aí tem gente que vem desqualificar algo que é tão importante para o combate à Covid-19. Eu fiquei, com sinceridade, fiquei assim, Não procede. preocupado, falei, isso não procede, até porque eu não vi, não li, não ouvi em nenhum veículo de comunicação de responsabilidade, em nenhum site responsável dizendo isso. Eu até questionei para a pessoa que mandou para mim. Eu quero saber a fonte dessa notícia. E essa Olha pessoa só, não mandou Nelson, a fonte da notícia. a gente acabou de ver o exemplo de Serrana, gente. E foi Coronavac Coronavac. utilizada lá. Serrana foi Coronavac. Não é só o Brasil que usa a Coronavac. É. O Chile também está usando a Coronavac e tem tido excelentes resultados. Eu acredito, Nelson, e essas notícias, que estão sendo espalhadas, infelizmente, porque agora a gente tem mais vacinas no Brasil. E quanto mais, melhor. Mas, gente, não existe escolher a vacina que você vai tomar, porque essas vacinas elas não estão à venda. É verdade. Elas estão disponíveis aí ainda para um número limitado de pessoas. Então, assim, tira as caraminholas da cabeça. Isso é notícia falsa, não procede, né? Você está fazendo um papel exemplar de trazer isso para cá. É verdade. E aí a gente tem, e a professora lembrou muito bem, a situação de Serrana, que todas as pessoas de Serrana foram vacinadas com Coronavac, e Serrana hoje está praticamente com índice zero, praticamente zero, em relação aos outros municípios do país. Muito bem. Então, vamos lá, professora Aline. Hoje a gente está preparando aqui para falar do Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Que foi no último sábado, tivemos aí o Dia Mundial do Meio Ambiente. E, como a gente sabe, não tem sido fácil para o Brasil, essa questão de meio ambiente. São muitos problemas ambientais, mas, por outro lado, nós somos o país com a natureza mais rica do mundo. Aí eu pergunto para a professora e cientista Aline Torne, qual é a ideia do meio ambiente
Explica para a gente qual é essa ideia. Então, Nelson, essa data aí, ela foi criada há quase 50 anos atrás, gente. Né? A ONU que criou. E ela Sim, foi um marco, assim. Por quê? Porque ela chama a nossa atenção para os problemas ecológicos que a gente tem no mundo. Né? A proposta da ONU é, a cada ano, né, trazer um problema central aí para o mundo conversar, pensar sim, sobre o assunto. Né? E não são só as universidades e as escolas que falam desse dia do meio ambiente, não, tá? Tanto é que a gente está conversando aqui. é. Por exemplo, agora há pouco, né, às 7 da manhã, eu estava com uma empresa dando uma palestra para os funcionários, porque na empresa está sendo comemorado não o dia, mas o mês do meio ambiente. Ah, Né? tá. Então, eles estão parando lá para conversar sobre isso. E olha que interessante, né? A primeira vez que esse evento aconteceu, lá na década de 70, o tema do evento foi apenas um planeta Terra. Uhum. Ele chamava atenção, então, para o fim dos recursos naturais, gente, para a importância de cuidar das espécies e diminuir a poluição. Essa foi uma preocupação, né, que teve em torno do mundo lá na década de 70 e 80. Foi aí que a gente começou a falar de desenvolvimento sustentável. Né? O que é Certo. isso? É pensar o que a gente vai deixar para gerações futuras. Né? Uhum. Que planeta que a gente está deixando para os nossos netos. E lá naquela época, né, no primeiro evento, foi falado o seguinte, mostrado o dado, né, que a cada ano, naquela época, 6 milhões de hectares de terras produtivas se transformavam em desertos, gente, em ambientes Nossa, degradados por conta do desmatamento. certo. E eu tenho uma triste notícia para a gente. Qual é? Atualmente, a gente quase dobrou esse número, né? São 11 milhões de hectares de florestas nativas que são destruídas todo ano. É. Isso Que preocupa loucura, né? muito. É. É uma loucura, né? E o que leva a isso, gente? Afrouxamento da fiscalização ambiental, Uhum. garimpos ilegais, Certo. grilagem de terra, né? Que é a pessoa ir lá e se apossar de terras do governo ou de É. reservas ambientais, Aham. extração ilegal de madeira. Então, assim, é um monte de crimes ambientais e a gente tem visto isso aí nos nossos noticiários, né? A todo instante, né? Por isso que a ONU chamou a nossa atenção do mundo todo aí e agora, né, em 2021, a gente começa a década de restauração dos ecossistemas degradados, né, Elson? Nome Ah. difícil, né? É. Vamos ver o que isso significa, então, né? Para Então a gente fala. Tá. facilitar aí para o pessoal entender. Gente, restauração do ecossistema é nada mais do que recuperar um ambiente que foi destruído. Olha só, pensa bem. Quando a gente olha para o lado, quando olho para o lado, vejo construções, porque eu moro na Aham. cidade. Né? Eu não vejo Certo. mais matas. Isso significa que a mata foi derrubada ali para ter uma construção. Quando eu É. estou numa rodovia, isso é muito frequente, né? Na BR, na Dutra, quando a gente olha para o lado, tem vários pontos que a gente passa que não tem construção e não tem floresta. Uhum. É campo, está desmatado aquilo ali, é terra improdutiva muitas vezes. Então, é por tudo isso, né, que a ONU está chamando a nossa atenção de que, à medida que a gente desmata, a Aham. gente, por exemplo, libera novos vírus, novos Sim. patógenos. Aham. E a gente tem o que a gente está vivendo hoje, que é essa pandemia. É. Não é muito preocupante. Então, assim, o desmatamento, ele traz prejuízos sérios aí para o ambiente, né? Aham. O maior prejuízo, gente, que a gente pode apontar aí, a gente, no caso do Brasil, trazendo aqui para o Brasil, é a falta de chuvas. Falta de chuvas, né? Vocês estão vendo aí no jornal que a gente está É. para atravessar aí uma seca aí, né, a maior em 90 anos, É verdade. Pelo né? Está menos é o que passando aí. está sendo divulgado, Isso aí, né? não é? E por que isso está acontecendo, gente? Os especialistas são 90, é a maior seca dos 90 anos. Tomara que isso não de fato aconteça, né? A gente É, tem uma esperança aí de que possa ter um aumento de chuva, mas a gente sabe que a gente está no inverno, né? é verdade. Para chegar o inverno aí, que é o período de seca. Então, assim, o que
trouxe, né, esse cenário, ao que tudo indica, é o desmatamento que está acontecendo. Sim. E o fenômeno meteorológico natural também, que é o Laninha, né, que acontece aí de tempos em tempos. Uhum. Só que se somaram dois fatores, né? Juntou Laninha e muitos anos aí de desmatamento, e agora os nossos reservatórios, né, estão, né, em volume muito baixo. Furnas, né, que é o que mais atende aqui nossa região, está com 38% da capacidade. Então, isso preocupa e muito tem que preparar o bolso, viu? Porque vai aumentar a conta de luz. Agora, professora, e o que é a restauração ambiental? Então, Nelson, a restauração ambiental é a gente não só recuperar esses ambientes que a gente destruiu, mas também conservar o que ainda está intacto. Sim. E a gente vive nesse dilema no Brasil, né? Porque a gente tem as maiores florestas do mundo. A gente tem a Amazônia aí junto com a gente. Verdade. Então, o que a gente faz, pessoal? Né? A gente tem que tomar essa decisão aí, né? A gente tem visto o desmatamento acontecendo, mas isso é necessário? Isso traz benefício para a gente? É isso que a gente tem que pensar, né? Eu não sei se a professora ontem teve a oportunidade de assistir a entrevista no Roda Viva da TV Cultura do ex-superintendente da Polícia Federal, o Alexandre Saraiva, que participou ontem do Roda Viva e falou muito sobre essa questão de desmatamento lá na Amazônia. Ele que foi afastado por fazer denúncias gravíssimas a respeito do ministro do Salles, e ele falando da preocupação dele com essa devastação da Amazônia e do afrouxamento do governo nessa questão ambiental, né, professora? Pois é, Nelson, assim, é isso que preocupa, né? E a gente vê parte da população que apoia, né? É um governo eleito, é uma escolha nossa. Então, ele chegou a falar isso, que nós, nós somos responsáveis de alguma forma, né? Aí a gente tem que definir na nossa cabeça, gente, se é isso que a gente quer. A gente tem que ter a clareza aí, porque não é porque outros países derrubaram suas matas que a gente tem que fazer o mesmo. Porque a gente já está se vendo afetado com isso. Né? Olha a questão das chuvas que a gente acabou de falar. O nosso país, gente, depende do que a gente chama de serviços ecossistêmicos. São serviços que a natureza presta para a gente. Por quê? Porque a nossa energia é de hidrelétrica, então a gente depende de chuva para ter energia. E a gente é um país que tem uma base agrícola muito forte. A gente alimenta aí o mundo todo com as nossas exportações. Então, gente, faltou chuva, faltou agricultura para a gente. Né? Diminui a nossa exportação. Então, a nossa economia depende muito, né, dessa natureza, dessa floresta em pé. Se a gente derruba a floresta, a gente não vai ter chuva. Esse é o primeiro passo. Fora todos os outros problemas, né? A degradação do solo, né? Os povos indígenas que estão sofrendo com isso. Né? É uma cadeia aí de vários problemas relacionados. Né? E a gente está vendo isso sendo denunciado por algumas pessoas. Né? Então a gente tem que estar atento para ver qual vai ser a nossa escolha. Né? Verdade. Precisamos muito. Então, esse cenário que a gente encontra no Brasil hoje, né? Nós acredita em algo que possa mudar esse cenário, professora? Olha, Nelson, eu vou trazer um número para você, né, para a gente pensar sobre ele. Olha só, de 1990 a 2017, tá? Nota que é um período anterior a esse que a gente está vivendo. De 1990 a 2017. O mundo todo, né, derrubou 180 milhões de hectares de floresta. Sabe quanto o Brasil contribuiu com esse número? Metade, gente. 90 milhões foram nossos. De desmatamento foi nosso. Foi a gente que derrubou. Imagina, Nelson, como é que estão esses números agora? Eu não sei te precisar. Mas eu sei que o cenário é crítico, gente. E aí muita gente pensa, né,
que vai desmatar, mas vai produzir mais alimento, a gente vai alimentar mais pessoas, vai matar a fome das pessoas. Não, Outro dia a mas gente não estava é. falando aqui. Não é, exatamente, Nelson. Isso é um engano, Não é. gente. É verdade. Porque, assim, 1/3 do que a gente produz vai para o lixo, do alimento que a gente produz, 1/3 vai para o lixo. A gente não precisa de mais alimento. A Temos gente de tem que sobra. melhorar. Sobra, exatamente, Nelson. Você está Verdade. certo, sobra. A gente tem que melhorar a nossa cadeia produtiva, pessoal. É. Porque, assim, floresta em pé faz fotossíntese, capta CO2, a gente está ajudando o mundo, a gente está reduzindo o aquecimento global. O contrário disso significa que a gente vai estar ajudando na extinção de espécies. Né? Hoje, o Brasil é o país que tem o maior número de espécies no mundo. Olha que bandeira bonita que a gente tem, né? Olha que exemplo. Aí a gente tem que decidir o que a gente vai querer ser. A gente vai querer ser o país que tem toda essa biodiversidade ou a gente vai querer ser o país que mais mata no mundo? Porque desmatamento causa extinção de espécies. É verdade. E hoje, de 8 espécies no planeta, uma está ameaçada de extinção. Então a gente tem que tomar essa decisão, né? O que a gente quer? Isso, né, sem falar do que a gente está vendo acontecer com os nossos indígenas, né, Nelson? Que é uma discussão maior, mais complicada. As pessoas não têm clareza sobre isso, né? A gente tem uma população de 800 mil indígenas no Brasil hoje e eles ocupam 14% do território. Pode parecer muito, a gente pode pensar assim, poxa, mas é menos de 1% da população e eles têm que ter toda essa terra, pois essa terra, quando está na mão do indígena, ela fica protegida, ela não é desmatada. Eles são os que mais protegem a floresta, porque eles têm mais de 10 mil anos aqui nesse território. Nós somos um povo novo, que está chegando aqui e ainda não conhece essa terra. Entendeu? Nós temos 500 anos aqui no Brasil, né? Eu sou oriunda de imigrantes. A maioria das pessoas que estão escutando aqui também, né? Da África ou da Europa. Os indígenas, eles já estavam aqui. Né? Então, a gente tem que entender um pouquinho mais do que está acontecendo e tomar essa decisão do que o Brasil vai querer ser para o mundo. Se ele vai ser o país que é uma economia verde, que cresce junto com a natureza, ou se a gente vai derrubar as nossas florestas. É essa a decisão que a gente tem que tomar, né? Lamentável. Mas, então, professora, hoje eu vou fazer o seguinte, para quem ouve a gente, que acompanha, quer ficar bem informado, poderiam muito bem hoje ler um pouco de um trecho, de um resumo que foi a entrevista do ex-superintendente da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, que está no UOL de hoje, na Folha de São Paulo. Muito interessante, porque ele aborda muito essa questão do desmatamento lá na Amazônia, desse afrouxamento do governo com essa questão, passando, sabe, aquela, como diz assim, deixando que a coisa vá fluindo, né, de propósito, e a gente vai perdendo tudo isso que é tão importante das nossas reservas. Professora Aline, nosso muito obrigado pela sua participação no programa, falando sobre essa questão de meio ambiente, que ela é importantíssima para todos nós. E na próxima terça-feira estaremos juntos aqui, se Deus quiser, com um novo assunto e também a gente tranquilizando, né, professora Aline, em relação àqueles que foram vacinados com Coronavac, né? É isso aí, Nelson. Vamos encher de esperança quem está em casa. É verdade. Né, de que essa vacina vai resolver parte dos nossos problemas, de que a gente vai melhorar nosso sentimento aí com relação à natureza, né, que a gente vai refletir melhor as nossas ações. E eu vou aproveitar, Nelson, para deixar um abraço aí para minha mãe, que está fazendo aniversário hoje, que ouve sempre. Qual o nome da mamãe? Mariângela. A Mariângela, ela mora onde? Em Campos também? Não, ela mora em Resende e deve estar ouvindo a gente agora. Ah, lá em Resende. Nossa, no sul do estado. Então, parabéns, felicidades para ela, muitos anos de vida. Que legal. É isso. Muito bom. Legal. Valeu, Aline. Um abraço. Até a próxima. Tá bom? Até terça-feira, se Deus quiser. Então esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de nos falar nos comentários. E curta e compartilhe nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Até a próxima!